Voltamos no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo a questão da dependência química, com o psicólogo clínico Wesley Nazaré. Wesley, terminamos o primeiro bloco, você falando sobre a questão da motivação, que é uma possibilidade aí de incrementar o tratamento, né? Mas antes ainda, só um pouquinho, na sua concepção, por que uma pessoa torna-se dependente químico? Bom, é um conjunto de fatores, você disse bem no bloco anterior, que não existe uma resposta pronta e absoluta como uma receita para que vai falar para todas as pessoas. Primeiro, uma coisa muito interessante, até para prevenção de uso de substâncias, porque ele fala assim, a droga mata, não usa que você vai ficar viciado, hein? Bom, não é bem assim. Nem todas as pessoas que usam álcool e outras drogas vão se tornar dependentes químicos dessas drogas. Na verdade, a questão é que um grupo de pessoas que tem influência genética, isso conta muito a favor de uma questão do desenvolvimento de uma dependência. Se você tem parentes próximos, pai, mãe, avós, tios, etc., na sua linha genética, que adoeceram da dependência química, você tem, então, um fator que predispõe à doença. A outra questão é neuroquímica do cérebro. Nosso cérebro tem um sistema de recompensa, é como se fosse aquele setor da empresa que paga, sabe? Um sistema de recompensa chama sistema límbico. É ele que promove as recompensas do cérebro. Uma falha nesse sistema pode gerar o que a gente chama de compulsão. Então, pessoas que têm compulsão por natureza ou por formação do cérebro nesse sistema límbico pode estar também mais predispostas à doença. Fatores ambientais e, principalmente, também a questão de aprendizagem. Porque, de repente, a pessoa começou a associar à substância, ao álcool, ou ao cigarro, ou qualquer outra droga, significado. Por exemplo, para eu dançar eu preciso beber. É uma aprendizagem. Isso também aumenta a chance da pessoa desenvolver a doença. Então, esse conjunto de fatores associados podem aumentar a chance da pessoa se tornar dependente químico. Mas ninguém vem de fábrica com um selinho falando, se você beber ou usar outras drogas, você vai se tornar dependente. Por isso, a dificuldade em relação à questão de identificar e de, principalmente, prevenir que as pessoas tenham uma boa relação com as substâncias. Quando você fala que uma das possibilidades aí de explicação, o fator da aprendizagem, isso então ajuda todo mundo a entender por que o Estado está correto ao agir no sentido de cercear, limitar ou até mesmo impedir o fluxo de propagandas, de mídia, de publicidade, né, de incentivos ao consumo ou de bebidas alcoólicas ou de cigarros. Porque se tem um fator de aprendizagem, tem um fator então de influência por parte, né, da mídia, etc. Então o Estado está correto em legislar nesse sentido. E precisamos melhorar muito, né? A questão, por exemplo, do cigarro. Em outras épocas, né, o cigarro tinha livre, a indústria do tabaco, né, vamos dizer assim, a indústria do tabaco tinha um livre acesso a propagandas, a associações com esporte, como a Fórmula 1, por exemplo, futebol, associações na televisão em horário aberto, que crianças estavam assistindo, e isso com certeza formava também essa coisa de emparelhamento, que nós chamamos, né, de associações positivas em relação à questão de um uso. E assim como hoje acontece com o álcool. O álcool ainda nós temos um grande volume de propagandas em horários onde crianças, em horários onde adolescentes estão livremente assistindo, sobretudo na televisão aberta, essa televisão que todos temos acesso. E a questão de associação com o esporte, que ainda, por exemplo, nos últimos Jogos Pan-Americanos, os grandes patrocinadores foram a indústria do álcool. Vai acontecer a Copa do Mundo e, infelizmente, está acontecendo também. Então, assim, isso... E contraditoriamente, desculpa te interromper, Wesley, contraditoriamente, atletas, né, se colocando como garoto propaganda, né, garotos propaganda, a serviço da indústria do álcool, né? Então, nós temos grandes nomes do atletismo brasileiro, que seja na área do futebol, principalmente, né, na área do futebol, ou vários outros tipos de esportes,
muitos atletas se aposentam e viram garoto propaganda. Aí começa uma série de investimentos, né, financeiros para vender mais álcool, como se de repente esses atletas já não fossem suficientemente ricos e ainda precisassem de ganhar alguma forma de rentabilidade por meio da propaganda de álcool. Bom, estão comprometendo também aí, por meio da sua imagem, gerações de crianças, gerações de jovens. Sim, né? Que os admiram, que gostam do esporte, e que eu acredito que deve haver uma mobilização social. Aqui nós já fizemos parte de um movimento Propaganda Sem Bebida, para pressionar os nossos legisladores para terem realmente leis que vão limitar esse nível de libertinagem de propagandas, porque acaba fazendo com que educa as crianças em relação à questão do álcool, que é uma droga, e que talvez, dentro do universo da dependência química, seja a mais traiçoeira, porque demora mais tempo para que a pessoa se perceba dependente do álcool, e cria-se o estigma de que o álcool é uma droga social, todo mundo bebe, o que é isso? Não é verdade. Nem todas as pessoas bebem, e também não é verdade que o álcool é uma droga ingênua. É uma droga perigosa, que temos muitos problemas de saúde, sociais, dentre outros, em virtude do seu uso e abuso, e que principalmente crianças, foi feita uma pesquisa recentemente, eu não sei precisar o órgão, mas eu li há pouco tempo que jovens de 13 e 14 anos somam 60% falando que já fez uma experiência com álcool. Então isso é muito cedo, perto de um universo, de um Brasil que tem 200 milhões de habitantes praticamente. Então nós precisamos pressionar para que tenhamos a condição de as famílias educarem suas crianças e jovens a respeito do álcool, e não a televisão, e não, quer dizer, a questão da mídia livre, porque é um lobby muito grande, evidentemente, de patrocínio para essa questão. E interesses financeiros, né, na lógica do sistema capitalista, mas que custa a vida de milhares de pessoas, como a gente falou no início do programa, no pronto-socorro, ou nas delegacias, ou repercussão dentro de casa com a violência doméstica. Sim. E é uma questão ainda de saúde pública, porque os hospitais estão lotados de pessoas com problemas nos seus fígados e etc. por causa disso. E se alguém acha que a propaganda não é capaz de influenciar, basta, e você pode até no próximo bloco, que está encerrando, falar um pouquinho sobre esses mecanismos psíquicos, emparelhamento, associação, que são os mecanismos usados pela mídia para vender álcool, associando aí a personalidades esportivas, por exemplo. Mas no próximo bloco. Estamos encerrando esse, voltamos daqui um pouquinho falando mais sobre isso.